Enquanto você assiste esse vídeo, tem uma única pessoa, fechando um contrato de 25 mil reais para entregar um aplicativo que uma agência inteira cobraria pelo menos 70 mil. Sem equipe, sem escritório, sem saber programar do jeito tradicional. E não é um caso isolado. Essa semana, os maiores canais de negócios do mundo estão falando da mesma coisa. 2026 virou o ano do negócio de uma pessoa só. E a ferramenta que está no centro disso, você já deve saber o nome. O Cloud. Eu não vou te mostrar a teoria. Eu montei um negócio assim e nesse vídeo eu vou abrir o sistema inteiro. E ao final desse conteúdo você vai ter 3 coisas. Primeiro, os 5 serviços que as empresas estão pagando caro com os valores reais que o mercado brasileiro está pagando hoje. Segundo, as 5 peças do sistema que transformam você sozinho numa operação que funciona como uma empresa. E terceiro, o primeiro passo para fazer isso ainda essa semana, sem enrolação, te trazendo os números reais para você ter um embasamento e começar a agir. Esse é o tipo de vídeo que você precisa assistir com um papel na mão para anotar tudo. Mas antes, deixa eu te dar o contexto em números, porque isso aqui vai mudar a forma como você vai entender esse conteúdo. O mercado de agentes de inteligência artificial valia menos de 8 bilhões de dólares no ano passado. A projeção para 2030 é de 52 bilhões, quase 7 vezes mais em 5 anos. Em 2035, nós teremos mais agentes do que pessoas no planeta Terra. 4 em cada 10 aplicações corporativas vão ter agentes de IA embutidos até o final desse ano. Mas o número que importa para você que está interessado nesse vídeo é outro. As empresas pararam de pagar só por credencial. Ninguém mais fica perguntando qual o seu diploma, o seu certificado, quantos anos de experiência você tem. Eles pagam por uma coisa só: resultado entregue. Tem até pessoas com anos de faculdade, vários certificados, anos de experiência, mas não entregam resultado. E é aqui que o contexto muda, porque 2 anos atrás, entregar resultado, você precisava ter uma equipe, um designer, um programador, um roteirista, um gestor de tráfego. Hoje, uma pessoa com um cloud bem configurado entrega o trabalho de 4 pessoas. E eu sei e posso falar porque eu faço isso. Os sistemas do meu negócio, página de aplicação, sistema de agendamento, sites de conteúdo, foram todos construídos por mim com cloud, sem contratar ninguém para essas funções específicas. O custo de montar uma empresa caiu para o preço de uma assinatura de IA, mas o que não caiu foi o preço que o mercado paga por isso. E é nesse espaço entre custo e o preço que mora a oportunidade que eu quero te apresentar aqui. Então vamos ao concreto. O que as empresas estão pagando e quanto elas estão pagando? A regra para escolher o que vender está em uma frase. O cloud é melhor em trabalhos longos, complexos e de alta confiança. E trabalho longo, complexo e de alta confiança é mais bem pago que trabalhos curtos e simples. Então guarda esse conceito. Primeiro serviço, sequência de e-mails. Os negócios aqui no Brasil pagam de R$1.000 a R$4.000 numa boa sequência de e-mail, já automatizada, tudo configurado, entregue pronto. E-mails de boas-vindas, carrinho abandonado, reengajamento, reativação de leads. Juntando esses pacotes, você pode chegar de 6 a 12 mil num só cliente. E o Cloud escreve isso e configura isso para você em dias, não em semanas. Segundo serviço, sites profissionais. Mira em pequenas e médias empresas que elas vão te pagar de 2 a 10 mil reais por um bom site profissional. Dá para fazer com o Cloud Code e ele vai te entregar isso em algumas horas, mas não promete que você vai entregar em algumas horas, porque senão fica parecendo ser fácil demais. Promete pelo menos 5 dias úteis, uma semana, mas você já vai estar na frente de agências que demoram meses para entregar um único site. Terceiro serviço que não é tão comum, mas tem muito mercado, que são os MVPs, que é o produto mínimo viável de uma startup. Esse aqui é absurdo. Quando a startup está construindo um aplicativo e quer testar esse aplicativo, ela precisa fazer os testes iniciais e depois buscar investidores e escalar. Claro que nesse tipo de serviço você não vai focar em startups de desenvolvedores em si. Você vai focar no negócio da sua cidade, no advogado que você atende, no médico que você atende, que tem alguma ideia. E você pode construir um MVP dessa ideia e cobrar por isso. Tem muitos empresários que têm ideias de aplicativos que eles precisam para a área deles, para os clientes dele, para a clínica, enfim, para o contexto dele. E você pode vender essa criação de aplicativo inicial e, tendo a validação essencial de interesse do público, ele vai depois contratar desenvolvedores, enfim. Mas você pode sim estar nessa primeira fase e entregar com segurança esse tipo de serviço, tendo em vista que é um público enxuto que testa esses aplicativos. E diferente de agências de desenvolvedores que cobram de 20 a 50 mil por um MVP, você pode cobrar de 2 a 5 mil por um MVP, fazendo sozinho isso com Cloud Code.
Cloud. Quarto serviço e bastante comum e vai cada vez mais se tornar necessário em empresas é automação e agentes de IA. Pegar aquele processo que consome 20 horas da semana da equipe do seu cliente e transformar num único agente que vai rodar 24 horas por dia. E você entrando na empresa, fazendo o diagnóstico, você vai entender o que cada setor necessita ser automatizado e se é necessário colocar um agente em determinado setor, por exemplo, setor de atendimento, setor de suporte, setor que trabalha com planilhas, enfim. Esse é um tipo de serviço que você cobra por um setup e depois ganha com mensalidade. Então é uma excelente forma de construir uma renda recorrente. E esse quinto serviço é para você que já usa IA há mais de 2 anos, que é consultoria e treinamento. Ensinar a equipe do seu cliente a usar IA. Parece simples, e é mesmo. E você pode cobrar 150, 250 reais por hora. Não fique com o pensamento limitante de que você não tem conhecimento suficiente para ensinar sobre IA. Se você já usa há 2 anos, eu tenho convicção que você consegue ensinar uma pessoa completamente iniciante nesse assunto. E você pode oferecer consultorias cobrando por hora, 150, 250 reais por hora, e um treinamento para a equipe fechada de 3 a 5 mil reais o pacote, no modelo sequência de dias de treinamento. E pode acreditar, você vai se impressionar porque ninguém vai ficar pedindo o seu certificado. As pessoas vão pagar porque vão ver a equipe deles saindo da sala produzindo o dobro do que quando entraram. E um detalhe importante, dominando esses serviços, nada te impede de atender cliente de fora. Os mesmos serviços cobrados em dólar ou em libra, valendo 5, 6 vezes mais. Mas o ponto é, você não precisa sair do Brasil para viver de inteligência artificial. Aqui é um antro de oportunidade. O Brasil, 1 a cada 8 pessoas utiliza inteligência artificial. Por que que o Brasil ainda não é uma superpotência? As pessoas ainda não estão usando o máximo de potencial dela. E você tem o conhecimento que pode elevar o nível de uso de muitas pessoas. Antes de ir pro próximo, verifica se você está inscrito no canal. Eu trago muitos conteúdos valiosos como esse que eu preparo durante muito tempo. E para você não perder, é só se inscrever, deixar o seu like para o algoritmo te recomendar o próximo vídeo. Chegando até aqui, você percebeu um padrão? Nenhum desses serviços é fazer um post bonitinho. Todos são um problema caro com uma solução completa e a confiança da entrega. Agora a parte mais importante do vídeo. Como uma pessoa vira uma operação completa? Não é sobre você trabalhar mais, é sobre você montar as 5 peças que trabalham juntas. E eu vou te dar essas 5 na sequência certa. Primeira peça, uma oferta clara de ticket alto. Não é eu faço qualquer coisa com IA para resolver o seu problema. Isso não vende. A oferta é, eu entrego esse resultado para esse tipo de empresa por este valor. Escolhe um dos 5 serviços que eu falei aqui anteriormente, mas somente um, porque o erro número 1 de quem começa a vender 5 coisas ao mesmo tempo é não ser reconhecido por nenhuma delas. Não é fácil você ser reconhecido por um único serviço. Imagina por 5 diferentes. Então foca em um, que você tenha um conhecimento, você tenha segurança e você consiga cobrar caro, sabendo que vai entregar e vai para cima. A segunda peça importante, uma máquina de demonstração. Ninguém contrata quem não viu trabalhar. Então, você mostra conteúdo diário mostrando o que você construiu, um vídeo, um post, um antes e depois. Não é conteúdo de dicas de IA, é conteúdo de obra. Olha o que eu construí, olha o problema que eu resolvi, olha o resultado que eu gerei. A demonstração vai vender enquanto você está dormindo. Seu próximo cliente vai estar no seu direct perguntando qual o próximo horário na sua agenda, porque ele quer colocar aquilo na empresa dele. Peça 3, um funil simples de 3 passos. Link na sua bio, página de aplicação com 3 perguntas e chamada de diagnóstico agendada. Acabou, não complica a jornada do cliente. Esse é o seu funil completo. O meu funciona exatamente assim e foi construído com cloud num final de semana. Quem chega na chamada já viu uma demonstração, já respondeu a sua aplicação e já respondeu qual a faixa de investimento que ele tem para o projeto. No fim, vão chegar interessados que você não vai convencer, você vai selecionar. Peça 4 e fundamental é o cloud como seu time. Aqui é onde a mágica operacional vai acontecer. O cloud escreve a proposta comercial, o cloud constrói a entrega, o cloud documenta o projeto, o cloud prepara o relatório do cliente. Você faz o que só você pode fazer, que é a relação com o cliente e a decisão. Todo o resto você consegue delegar ao seu funcionário, que custa o preço de uma assinatura. E pode parecer uma ilusão dizer isso, mas é exatamente o que eu faço
na maioria das aplicações. Eu sou apenas o meio-campo que fica analisando os resultados entre os agentes de IA e vou validando até chegar com o cliente. Claro que você tem que ter responsabilidade. Não é sobre dar um prompt e enviar o resultado para o cliente. Isso é um gestor de IA, é um prestador de serviços de IA irresponsável, porque a IA ela pode alucinar, a IA pode ter erros e, claro, a sua expertise faz com que o resultado fique ainda mais lapidado. Então, já que a IA está fazendo 90% do seu trabalho, faça os seus 10% com primorosidade e responsabilidade. E a quinta peça é uma rotina de produção blindada. O negócio de uma pessoa morre quando a pessoa vira o gargalo. Então, a rotina é sagrada. Um bloco do dia para entrega do cliente, um bloco para demonstração pública, criação de conteúdo, um bloco para conversas comerciais. Se resuma nesses 3 blocos. O que não cabe, ou o cloud absorve ou não é feito. Simples assim. Senão você vai pegar demandas demais, vai achar que faz tudo da vida e na realidade você não tem resultado e está correndo atrás do próprio rabo. Então 5 peças: oferta, demonstração, funil, cloud como time e rotina. Quando as 5 girarem juntas, você é indistinguível de uma empresa. Cobrando como uma empresa e custando como uma única pessoa. E aí já vem aquela voz de impostor, tá? Mas eu não tenho coragem de cobrar 5 dígitos em um serviço. Então vamos resolver isso agora, porque aqui a maioria trava. Primeiro, você não define o preço, o mercado já definiu. Uma agência cobra 20 mil para fazer um MVP, você cobra 5 mil, 2 mil, tá barato. Primeiro, você não define o preço. Se você tá começando, você sabe, o mercado já definiu a precificação de praticamente tudo. Então, se tem uma agência que cobra 10 mil reais no agente de IA, você que tá começando, que ainda não tem tanta confiança, cobra 3 mil reais, 5 mil reais, tá barato. E ainda assim é mais dinheiro do que muita gente fatura em meses de trabalho. O seu preço não tem que nascer só do seu custo, você se basear só em quanto você quer ganhar no seu lucro. Ele tem que nascer também na alternativa de mercado que o cliente tem. Segundo, se você vai prestar serviços, cobre pelo resultado, pelo setup, não pela hora que você vai trabalhar. Porque quando você cobra por hora algo que você vai construir com IA, a IA vai jogar contra você, porque ela é muito rápida, ela vai construir rápido. Já se você cobra pelo resultado, a IA joga a seu favor. É a mesma entrega numa fração de tempo e você consegue escalar o serviço. Terceiro, Thiago, eu não tenho nenhum cliente. Começa por um projeto âncora. O primeiro cliente pode vir de um desconto honesto, às vezes até um parente da sua família, e você faz o projeto de forma gratuita, só para você aprender, montar um portfólio desse projeto que vai vender outros projetos no futuro, mas não vai ficar sempre fazendo desconto, fazendo de graça. Não, tô começando. Cara, a gente começa uma vez, depois a gente já tem uma certa experiência. Vai montando o seu portfólio, utiliza o Cloud Code para montar um bom site para você e aos poucos você vai tendo mais exemplos e mais segurança em prestar serviço. E um ponto que poucas pessoas vão te falar nesse nicho de IA, o cliente ele não sabe quanto tempo você levou para fazer aquilo que você vendeu para ele. Ele sabe do problema que sumiu das costas dele. Então, antes de aplicar, tem 3 erros que eu vejo muita gente cometer e eu não quero que você cometa. Primeiro erro, vender ferramenta em vez de oferta. Eu sei usar o cloud, isso não é um negócio. Eu recupero o carrinho abandonado e aumento o seu faturamento em 25%. Isso é negócio. A ferramenta é um detalhe do bastidor. O cliente nem precisa saber qual ferramenta você usa. Ele só precisa ter de forma muito clara qual problema você resolve. Segundo erro, esperar tá tudo pronto. Você não precisa de CNPJ perfeito, site perfeito, contrato perfeito para fazer a sua primeira proposta. Você precisa de uma oferta clara e uma demonstração. O resto vai aparecer e vai se montar com o cliente já te pagando e o cloud trabalhando com você. O terceiro erro é escalar antes da hora. A tentação de virar uma agência, contratar, crescer. Calma, uma pessoa com um sistema fatura mais que uma agência totalmente desorganizada. Tem uma margem de 90%, não tem folha de pagamento e vai esgotar esse modelo de uma única pessoa antes que ele realmente se torne complexo e você precise expandir. E eu já vou deixar o primeiro passo para você fazer hoje. Abre o Cloud e escreve exatamente assim: me entreviste sobre as minhas habilidades e experiências e ao final me diga qual destes 5 serviços eu tenho mais condição de vender essa semana. E-mails, sites, MVPs, automações ou um treinamento e consultoria. Deixa a IA te entrevistar. Em 20 minutos você sai com a sua oferta definida. Depois, ainda hoje, lista 10 empresas que você conhece que tem o problema que essa oferta resolve. Conhecido, cliente antigo, o comércio da sua rua, 10 nomes no papel. E amanhã você vai mandar uma mensagem.
Uma só, oferecendo um diagnóstico gratuito de 15 minutos. Uma oferta, 10 nomes, uma mensagem. Esse é o negócio de uma pessoa só saindo do papel. Não é mais complicado que isso. Se tiver mais complicado que isso, tá errado, você não assistiu o vídeo, você não conseguiu entender a mensagem disso aqui. Agora, se você quer transformar a IA em faturamento de verdade, com prompts prontos, aula, uma comunidade inteira aplicando isso todos os dias, quer conhecer um método que está transformando pessoas comuns em profissionais que faturam com IA, conhecer o método Mestres da IA, é o primeiro link que está aqui na descrição e lá dentro a gente se vê com mais frequência. Então, se você quer dar o próximo passo e se aprofundar mais, o primeiro link na descrição tem mais informações. Se gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima.